Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós queremos, nesta oportunidade, trazer uma reflexão na Palavra de Deus e eu gostaria de ler com vocês em Juízes, no capítulo 6, versículos 11 ao 14. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Amados, a chamada de Gideão nos faz pensar em muitas coisas interessantes. Por exemplo, Deus sempre se importa com seu povo. Deus está contemplando a situação do seu povo. Deus tem uma obra importante na sua vida. E Deus te chama para executar esta obra. A chamada de Gideão nos mostra como Deus encoraja alguém que, naquele momento, se encontrava desencorajado, medroso. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Realmente, o lagar não é lugar onde se malha trigo. E nós encontramos informações na Bíblia que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Já haviam 7 anos e os midianitas estavam oprimindo a Israel. Os midianitas, eles prevaleciam sobre Israel. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, então os israelitas fizeram para si covas, cavernas e fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente vinham em bando, subiam e davam nas plantações, destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Então o Senhor levantou um profeta. Então disse assim: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam. E agora os expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. Amados, isso é uma lição muito grande para nós. Deus se importa conosco. Não tema, meu amado irmão. Meu amigo, você que está ouvindo a palavra de Deus, há um Deus poderoso que nos livra, que nos socorre, que nos dá livramento.
Há um Deus que sempre levanta alguém para livrar. Deus sempre usa alguém como líder para fazer a obra de Deus e o seu povo receber a bênção das mãos do Senhor. A chamada de Gideão nos traz algo interessante. Esta fase da vida de Israel aconteceu porque Israel se afastou de Deus. Israel desviou-se dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Israel novamente fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Deus quer que o seu povo seja vitorioso, mas muitas vezes nos afastamos do Senhor, e a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus, entre vós e o vosso Deus. Israel desobedeceu ao Senhor e Deus entregou nas mãos dos midianitas. Mas Deus não desamparou. Deus levantou um profeta e disse: não tem mais. Deus chama Gideão e nós encontramos algumas características importantes na vida de Gideão que nós podemos meditar nesta oportunidade, nesta reflexão. Gideão era um homem prudente e estrategista, pois ao malhar o trigo no lagar, Gideão estava de certa forma confundindo o inimigo. O lagar é lugar de pisar uvas, é lugar de trabalhar uvas para fazer o líquido precioso do suco da uva, chamado vinho sem fermento, o vinho não alcoólico. O lagar era lugar de trabalhar outro tipo de produto. Mas Gideão estava aproveitando o momento para confundir o adversário e malhando ali o trigo. Trigo se malha na eira, onde fica em local aberto, onde o vento possa soprar a palha e ficar o grão. Não é lugar de malhar trigo, lagar não é lugar onde se malha trigo, mas para confundir o adversário, confundir o inimigo. Gideão estava ali também escondendo aquele cereal, trabalhando o trigo naquele lugar. Era um improviso, mas era um lugar de estratégia. Isso nos chama atenção para as estratégias que temos que usar para confundir o adversário de nossas almas. Deus nos dá os recursos, Deus provê o resultado. O resultado vem através do Senhor, mas nós temos que observar as estratégias que o Senhor nos passa. Gideão era um homem humilde e não confiava na sua própria força. Nós não podemos confiar no nosso braço, na nossa força carnal, na nossa inteligência, nos nossos conhecimentos. Nós precisamos confiar no Senhor. É claro, Deus nos usa. Deus diz: o que é que tens em casa? Ah, Senhor, eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E Deus usa isso que você tem. Mas observe, a força, o poder e a vitória está no Senhor. Nós não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Gideão tinha um coração disposto para adorar ao Senhor. Ele logo ofereceu o sacrifício a Deus e fez prova. Gideão, ele disse: Senhor, não se zangue, mas eu farei prova. É o Senhor que está falando comigo? O homem prudente, ele procura realmente ver se realmente é o Senhor ou não é. É bom termos o discernimento de espíritos, porque muitos enganadores já entraram no mundo. Estamos vivendo tempos de muitos falsos profetas, muitas falsas profecias. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra do eterno Deus. Precisamos ter o discernimento de espírito. Olha os dons espirituais.
Gideão era um servo obediente, era um homem temente a Deus. Gideão era um homem revestido pelo Espírito Santo. Irmãos, amigos, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não iremos a lugar nenhum. O que nos faz triunfar, o que nos faz vencer é o Senhor, é a força do Senhor que está conosco. Paulo disse, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Somos fortes porque somos servos de Deus. Como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, também significa, eu posso passar dificuldades, mas o Senhor é comigo. Eu posso passar por tribulações, eu posso passar por necessidades, mas o Senhor é comigo. Posso todas as coisas. Eu posso ter necessidades, eu posso passar tribulações, eu posso passar por problemas, eu posso passar por escassez, eu posso passar por enfermidades, eu posso passar por tantas coisas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na fraqueza, o Senhor me fortalecerá. Não é a fraqueza do pecado, é a fraqueza de ser humano e não ter força em mim mesmo, mas a minha força vem de Deus, a minha força está no Senhor. A tua força, querido irmão, a tua força, querido amigo, está no Senhor, nosso Deus. Você precisa conhecer este Deus, você precisa servir a este Deus maravilhoso. Há um versículo na palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, e o versículo 7, que diz assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus tem recompensa para quem trabalha, para quem se esforça, mas a força para vencer não está em nós. Claro, Deus nos usa. Nós temos que ter alguma coisa para que Deus também possa nos usar. Mas a força está em Deus, o poder está no Senhor, o poder está no Espírito Santo que nos usa, o Espírito Santo que está em nós. Como Paulo disse, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, a força está no Senhor. A força é Deus em nós. Nós não somos nada, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amados, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, jovem valoroso. Tem uma versão que diz varão valoroso. O Senhor é contigo. Ora, Gideão espantou-se e disse: como o Senhor é comigo, como o Senhor é conosco, se todo esse mal nos sobreveio. E o que é contado das suas maravilhas que os nossos pais nos falaram, como agora podemos dizer que o Senhor é conosco? Eu quero trazer algo interessante nesse texto da palavra de Deus. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que nós estamos passando, o Senhor, Ele é conosco. O Senhor é contigo, amigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Tenha fé, o Senhor vai te dar vitória. Eu não sei se você está passando por um momento difícil de enfermidade, se é um momento de dificuldade no teu lar, se é um momento de dificuldade na tua vida financeira, na tua vida de relacionamentos. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas se você confia no Senhor, se você serve a um Deus vivo, você é mais que vencedor e esse problema você vai vencer. O Senhor é contigo, varão valoroso, disse o anjo do Senhor a Gideão. E ele diz para você: o Senhor é contigo.
Deus diz para você: eu sou contigo. Você vai vencer. Vai vencer essa batalha que está pesada, está travada, mas o Senhor te dá vitória. Aqui diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque o Senhor tem uma recompensa. Lá aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos escreve no capítulo 15 e o versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, pandemia, dificuldades nos negócios, dificuldades na família, dificuldades em todo o nosso viver. O nosso tempo está marcado por grandes desafios. Agora tenha certeza de uma coisa: o Senhor é quem te dá a vitória. Se você confia em Deus, se você confia verdadeiramente no Senhor, Ele te dará a vitória em todas as tuas dificuldades. Nós já somos vitoriosos porque a salvação que desfrutamos é a maior vitória. Nós já somos vitoriosos porque somos salvos em Cristo. Nós já passamos da morte para a vida. Paulo disse: nós passamos da morte para a vida. A vida que agora vivemos no Filho de Deus, sabendo que à frente está o melhor. O apóstolo Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas se aqui me produz ainda frutos, se o Senhor permitir, eu ficarei. Então não se desespere. Nós estamos vendo e contemplando e ouvindo falar de tantas mortes, de tantas perdas, tanto dissabor. Meu irmão, levante a sua cabeça. Erga a sua cabeça, confie no Senhor. Deus está contigo, Deus está com a tua família, Deus vai te dar vitória. Deus é com o nosso Brasil. Eu sei que tem muitos pessimistas, eu sei que a mídia está trazendo algo muito pessimista, são milhares e milhares de pessoas que estão morrendo, eu sei disso, nós sabemos disso e lamentamos. Agora, tem uma coisa: a Bíblia, ela já previa tudo isso. Nós que conhecemos a Deus sabemos que a palavra de Deus, ela já previa dias difíceis. Paulo falou disso, os apóstolos falaram disso, e no Antigo Testamento os patriarcas, os profetas, os reis, os homens de Deus falaram sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Nós venceremos, nós venceremos. Eu sei, está difícil, eu sei, é coisa tremenda que está acontecendo na face da terra, mas o Senhor é conosco. Saiba que Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus está contigo. Tenha fé, creia no Senhor, que a tua fé permaneça firme. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique só pensando em coisas ruins, só no que a mídia está dizendo. Eu sei que estão acontecendo coisas horríveis, mas olhe para o outro lado. Deus está operando maravilhas. O Senhor Jesus está curando, o Senhor Jesus está salvando almas. Jesus continua operando milagres. Eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo. Tenha fé, nós venceremos. Já temos a maior vitória, que é a nossa salvação. Quem está em Cristo, nova criatura é, e já venceu este mundo. Nós somos mais que vencedores. Vença o desânimo, vença a depressão, vença a tristeza, vença esse momento de angústia. Com Cristo venceremos. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus e vamos dizer: Senhor, salva o nosso Brasil. Deus, salva o Brasil. Salva a nossa pátria. Tenha misericórdia de nós.
Nós intercedemos pelas autoridades, nós estamos orando pelas autoridades, estamos orando pelos enfermos, estamos intercedendo pelos que estão internados, pelos que estão nas UTIs, pelos que estão entubados. Aqueles que estão entubados, nós estamos orando para que Deus os tire de lá e traga ao seio das suas famílias. Estamos vivendo dias difíceis, mas Deus é poderoso para nos dar vitória sobre todo este mal. Agora saiba de uma coisa, sabe qual é o maior mal que nós temos que vencer? É o pecado. Eu sei que o vírus é terrível, mas o vírus do pecado é mais letal. O vírus do pecado, esse é mais perigoso. E em Cristo nós venceremos. Logo, logo, isso tudo vai passar, eu sei. Mas o pecado continuará na face da terra. E só Jesus para ter misericórdia da humanidade. Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço a Deus por sua vida, amigo. Peço a Deus por sua vida, meu irmão. E nós vamos orar uns pelos outros para que Deus nos guarde continuamente. Que Deus nos guarde, guarde nossas famílias, guarde nossa pátria, salve muitas almas e liberte a muitos. Porque muitos estão morrendo sem Cristo, sem salvação. Oh Deus, mas nós cremos no Senhor. Nós precisamos falar, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar Jesus. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, que Deus tenha misericórdia das autoridades, que Deus abençoe o nosso presidente da República, que Deus abençoe as autoridades do Brasil, que Deus abençoe o judiciário, o legislativo, o executivo. Deus tenha misericórdia de todos nós. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor, nós entregamos em tuas mãos o nosso país, as autoridades, nós entregamos em tuas mãos a população brasileira, as almas. Senhor, entra com a misericórdia. Deus, traga a saúde física e também a saúde espiritual. Meu Pai eterno, é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos a tua bênção, Senhor. Ó Deus eterno, abençoa as famílias. Pai, eu intercedo agora pelos que estão internados, pelos que estão entubados, pelos que estão passando por esse problema seríssimo. Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua cura, a libertação da alma, a libertação do corpo e a cura divina, Senhor. Nós te pedimos esta bênção e já te agradecemos em nome de Jesus, porque sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores e o sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário é suficiente para a cura, para a libertação e para a salvação. Por isso, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde. Muito obrigado por nos acompanhar nesses vídeos. Nós estamos sentindo a necessidade de cada vez mais clamarmos a Deus, clamarmos ao Senhor e trazermos uma palavra de encorajamento, de fé, uma palavra de libertação da parte de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, meu caro amigo, meu prezado irmão. Deus nos guarde e nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.